Você já ouviu falar do Bulletproof Coffee, o café à prova de bala? Aqui no Brasil ainda não é muito conhecida essa bebida. Quem já ouviu falar não quis nem experimentar porque é café com gordura. Algumas pessoas experimentaram e não gostaram. Aqui no Brasil ainda não é tão conhecido assim, apesar de que faz alguns anos, mais ou menos 2018, 2016, que começou a ter mais fama essa bebida aqui no Brasil, mas ainda assim a maioria nunca nem ouviu falar, poucos já ouviram falar e poucos ainda, menos ainda, chegaram a experimentar essa bebida. Já nos Estados Unidos é muito mais famosa, é muito mais conhecida e consumida essa bebida à prova de bala. Então vamos falar sobre ela hoje. Então, Bulletproof Coffee, né, um café à prova de bala. Por que recebe esse nome? Porque quem criou, né, descobriu que daria para você dar um up de energia, né, você tem muita disposição, energia, foco, basicamente isso, melhora das funções cognitivas, foco, concentração, memória, aprendizado. E dá bastante energia para você ao longo do dia. Então não dá um pico de energia e depois acaba. Dá energia por várias horas, então você fica bem disposto ali por um bom tempo. Por isso que chama Bulletproof Coffee, café à prova de bala, porque te dá realmente um dia muito bom se você tomar ele. Então, o Bulletproof foi inventado ali por um biohacker, né? O biohacker é quem pratica o biohacking, então vamos resumir aqui para você entender. Biohacking é ser um estilo de vida onde você modifica a si mesmo, a sua biologia, existem várias maneiras de fazer isso, ou então você modifica o seu ambiente para que você tenha uma maior otimização da sua saúde. Então você pode usar hacks na saúde, hacks na tecnologia, enfim, mas aqui a gente está falando de saúde. Então o biohacker, teve um biohacker chamado o Dave Asprey, né, acho que assim que fala. O Dave, ele é um empresário do Vale do Silício, então ele estava muito bem sucedido, ele tinha muito dinheiro, estava muito bem na vida, mas em termos de saúde ele não estava tão bem assim. Ele estava com sobrepeso, estava com vários problemas de saúde. Ele descreve isso no livro dele, A Dieta à Prova de Bala, acho que é esse o nome do livro. E aí ele conta a história dele, que ele ainda é muito jovem, já tinha bastante sucesso e tal, mas estava bem insatisfeito com a saúde. E aí ele foi procurando maneiras de reverter isso e tudo mais, tinha feito várias dietas, passava muitas vezes fome, fazia exercício e não tinha tão bons resultados, né? Mas aí teve uma vez que ele foi num retiro espiritual, se não me engano, no Tibete, e lá ele conheceu na cultura local, ele experimentou um chá, uma mistura de chá, com manteiga de um leite de um boi, eu não lembro o nome, Yankee, acho que chama, né? Um tipo ali de bovino. Então, uma mistura de chá com esse tipo de manteiga. E ele experimentou, ele gostou, né, do sabor em si, ele achou gostoso, ele notou já alguma coisa interessante ali. Voltando depois para os Estados Unidos, ele tentou replicar aquela receita, mas ele não conseguia, dava sempre algo errado. Então, ele tentou diversas versões dessa bebida, até que ele chegou no Bulletproof Coffee atual, né, esse que ele criou aí. Algumas pessoas, eu já vi por aí, falam que o Bulletproof tem origem na Ayurveda, na medicina Ayurveda. Deixa eu explicar isso rapidinho. O que acontece é que o Bulletproof, ele em si não é da Ayurveda, né? Ele veio do Dave Asprey, né? Um biohacker que então foi lá no Tibete, e aí aquela coisa que ele tomou ali no Tibete, aquilo sim tem origem na medicina ayurvédica, tá? Então, só para esclarecer para você, porque eu já vi gente falando que o Bulletproof é da medicina ayurvédica e não é, tá? Então, será que pode tomar? Vamos responder umas perguntinhas aqui. Pode tomar o Bulletproof todo dia? Eu indico que todo mundo tome? Primeiro que cada pessoa é um caso diferente, tá? Cada corpo reage diferente. É verdade que 78% da população, em média, se daria bem com uma dieta mais rica em gordura e mais pobre em carboidratos. É verdade. Então, provavelmente o Bulletproof seria uma boa ideia para você. Você tem altas chances de se dar bem com essa bebida e se sentir muito bem. Mas, como eu falei, cada caso é um caso. Então, eu não posso falar se você deve tomar ou não. Eu vou falar dos benefícios da bebida. Mas o certo seria você fazer um acompanhamento. Você ir num nutricionista funcional, um médico integrativo, um médico nutrólogo, um ortomolecular, tá bom? Mas eu costumo tomar todos os dias, faz alguns meses que eu venho tomando todos os dias, eu não sei em que momento você vai assistir esse vídeo, mas o que eu gosto de fazer é fazer algumas pausas.
Porque o corpo tem uma tendência a se adaptar às estratégias que a gente faz, né? Se a gente toma uma coisa, por mais que ela seja muito boa, se a gente toma sempre, todo dia, eu não estou falando de vitamina, tá? Eu estou falando de refeições, eu estou falando de algumas estratégias que a gente pode fazer, por exemplo, o Bullet Pro. Se a gente toma todo dia, ele vai perdendo a sua capacidade ali, a sua função. Então, não é que isso vai acontecer do dia para a noite, mas com o tempo, aquilo ali pode não fazer mais o mesmo efeito. Por isso que eu gosto de tomar todo dia, porém, de vez em quando eu faço uma pausa ali de uma semana, né? Nessa uma semana eu tomo outras coisas, então aí depois eu volto a tomar o Bullet Pro todo dia, tá? Ó, não há necessidade nenhuma de você adoçar, não importa que açúcar seja o açúcar comum, seja o demerara, o orgânico, o de coco, não importa qual açúcar seja, tá? O mascavo, açúcar é açúcar. E infelizmente, claro que obviamente, se você usar um açúcar mascavo ou um de coco, ele é melhor, ele é mais saudável do que um açúcar puro, um açúcar refinado, mas ainda assim é açúcar. Então, se você colocar o açúcar no Bullet Pro, você vai acabar revertendo o efeito dele. Sem o açúcar, o que você tem? Uma bebida que é café com gorduras boas, gorduras da excelente qualidade. Isso aí vai ser queimado no organismo. O corpo vai usar essa gordura para produzir energia. Então, você não vai estocar essa gordura. Se você consumir o açúcar ou qualquer outro tipo de carboidrato, um pãozinho, por exemplo, por menor que seja, esse açúcar que vai estar junto ali do Bullet Pro vai fazer com que o corpo, ao invés de ele usar essa gordura para queimar, para produzir energia, te dar bem-estar, disposição, clareza mental, o seu corpo vai acabar estocando essa gordura no seu corpo. Então você vai ter um efeito inverso. Ao invés de você usar a gordura para o seu cérebro, para você pensar melhor, você ter mais disposição, o seu corpo vai apenas estocar aquela gordura e você vai engordar. Então não há necessidade nenhuma de açúcar, tá? Ele por si só, ele já fica com uma aparência assim, mais ou menos um cappuccino, lembra muito um cappuccino bem cremosinho, tá? E aí as pessoas fazem as suas variações, né? Eu vou falar o que vai basicamente ali na bebida, mas você pode adicionar cúrcuma se você quiser, você pode adicionar cúrcuma se você quiser, cacau, canela, pimenta em pó, uma pimenta caiena, né? Então, algumas coisinhas você pode pôr, açúcar não, mas algumas coisinhas assim, canela, cacau, você pode pôr também se você quiser. O Bullet Pro é muito interessante para quem faz dieta cetogênica. Claro que não só para quem faz a dieta cetogênica, mas quem faz uma cetogênica é interessante porque o Bullet Pro não vai te tirar do estado de cetose. Não altera o seu índice glicêmico, não se você não colocar açúcar, né? Então, se você faz uma cetogênica e toma o Bullet Pro, você vai ter ainda melhores resultados com ele. E aí você pode simplesmente substituir o seu café da manhã, que talvez hoje seja um leitinho com pão, né? Um pingado, como se fala, um pingado com pão e margarina. Então você pode substituir isso pelo seu Bullet Pro. Não há necessidade alguma de comer alguma coisa junto com o Bullet Pro. Tá? Eu sei que tem gente que fala, come um abacate com uma gordura boa, ou come alguma coisinha. Pode fazer? Pode, mas não há necessidade, tá? Agora, se quiser, então pelo menos coloque alguma coisa que realmente seja bom para a saúde. Se você colocar alguma coisa, como eu falei, que tem açúcar, você vai ter um efeito inverso. Então deveria ser então algo mais rico em proteína e gordura. Carboidrato não, de jeito nenhum. Mas o bom do Bullet Pro, que na minha opinião, uma coisa boa, é que é uma bebida. Então é uma bebida sem carboidrato, então não vai judiar o seu pâncreas. O pior horário para você ingerir carboidrato é pela manhã. Então o Bullet Pro é uma bebida que é café com gordura, então não vai judiar o seu pâncreas. E por ser uma bebida, é fácil de digerir, é facinho a digestão. Então, eu particularmente gosto da ideia de tomar apenas o Bullet Pro, sem sólido algum, sem nada acompanhando ali. Mas fica a seu critério. Então, o que vai no Bullet Pro? Vai o café, uma manteiga e um óleo de coco. Vamos falar sobre cada uma dessas coisas aqui. O café. Ele precisa, vou falar o que o Dave fala, tá? O criador do Bullet Pro. O café ele precisa ser orgânico, por quê? Porque a grande maioria, é verdade isso, tá? A grande maioria dos cafés vendidos por aí, principalmente aqui no Brasil, infelizmente, são cafés contaminados com fungos e com micotoxinas, que são as toxinas dos fungos. Isso vai causar uma série de problemas na sua saúde, mesmo que você não perceba de imediato. Então, infelizmente, quanto mais barato o café,
mas ele está realmente mais certeza absoluta que ele está contaminado com fungos. Infelizmente, então. Por quê? Porque eu sei que não é barato um café orgânico. Então, o café, para você fazer um Bullet Pro de qualidade mesmo, ele tem que ser um café orgânico. Não pode ser torra alta, então tem que ser torra média ou baixa, né? Mas pelo menos torra média. E tem que ser moído na hora, para preservar alguns componentes ali do café. Então, você compra o café em grão. Então, você compra o café em grão e aí você moe na hora, ali na hora que você for tomar. Então, tem que ser orgânico, tem que ser de torra, não pode ser torra alta, né? Torra média, pelo menos, e em grão, tá? E de preferência ainda, você deve fazer ele numa prensa francesa. Nossa, é muita frescurinha, vai ser caro. Eu entendo você, eu vou confessar que eu já fiz muitas vezes um Bullet Pro com café barato que tinha ali mesmo. Depois comecei a fazer um Bullet Pro, pelo menos em grão, né? Já fiz com orgânico também, já fiz com torra média, mas nem sempre a gente consegue fazer tudo isso junto. Às vezes tem que escolher entre um tipo de café e um outro, porque tudo isso num café só sai mais caro realmente. E tem a questão também da prensa francesa, nem todo mundo tem, né? Eu, por exemplo, tenho uma cafeteira dessas aí de máquina, então eu prefiro usar ela, né? Tem a de cápsula, que tem a questão do alumínio, então eu já usei café de cápsula muitas vezes. Então nem sempre a gente consegue o mundo ideal, mas eu estou mostrando para você o que seria o mundo ideal, porque talvez você não tenha condição de fazer exatamente essa receita, mas outras pessoas vão ter, então eu preciso colocar essa informação aí para você, tá? Então, agora se não tiver condição, faz com o que tem. Eu penso dessa maneira, a gente deve se esforçar, deve se dedicar para abranger o nosso limite. Se o meu limite veio até aqui hoje, então é até aqui que eu vou vir. Amanhã eu consigo expandir esse limite, então amanhã eu expando ele. Então se hoje eu não tenho condição de comprar um café orgânico, tudo bem, eu faço com um café comum, mais baratinho. Quando possível, eu compro um orgânico, então é uma possibilidade. O café, em contato ali com a gordura, que é o caso do Bullet Pro, ele vai liberando a cafeína aos poucos. Esse é um diferencial dele para o café comum, né? A cafeína, ela, quando você toma um café comum, seu cafezinho, ela é liberada ali na hora e dá um pico de cafeína no seu sangue, no seu corpo, né? Isso não acontece no Bullet Pro. No Bullet Pro, essa cafeína ela vai sendo liberada aos poucos, ao longo das horas. Então você não tem um pico de energia, você tem uma energia alta, você percebe que você tem energia, só que ela fica mais estável ao longo do dia ali, das horas. O efeito do Bullet Pro aí em relação à cafeína chega a ser o dobro do que o cafezinho normal. Olha que interessante, você chega a ter o dobro de efeito tomando um Bullet Pro do que se você tomasse um cafezinho normal. Vamos falar da manteiga agora. O Dave Asprey, ele fala para fazer manteiga ghee, né? Então você coloca manteiga ghee na receita. Agora, sabemos aqui no Brasil que é mais complicado, é muito mais caro. Então, que opções você tem? Você tem a opção de uma manteiga de coco, tem a manteiga de cacau, também são opções, mas também não são baratas. Aí você tem a opção de manteiga de garrafa, é o que eu faço atualmente, tá? Eu uso manteiga de garrafa para fazer o meu Bullet Pro. E tem a opção também da manteiga comum, não é margarina, tá? Margarina e manteiga são coisas completamente diferentes. Margarina faz mal para a saúde, margarina infarta seu coração. A manteiga não, claro que não em excesso, mas manteiga e margarina são coisas bem diferentes. Então eu confesso que eu já fiz meu Bullet Pro com manteiga. Por quê? Porque não tinha dinheiro para comprar algo melhor. Eu não sabia da manteiga de garrafa, que é uma manteiga clarificada. Então qual que é a diferença? A manteiga, ela tem ainda lá a caseína, que é a proteína do leite. A caseína faz muito mal para a saúde, tá? Então qualquer leite e derivado de leite vai ter dois problemas, a caseína e a lactose. A lactose, você não consegue alguns produtos sem a lactose. Ou porque o fabricante realmente tirou a lactose, que é o açúcar do leite, né? Ou porque coloca ali a enzima lactase. Tem pessoas que têm deficiência da enzima lactase, então ela pode comprar um leite com lactose, mas ela tem que adicionar a lactase. Tá, e você resolve o problema da lactose, você tira a lactose ou você adiciona uma lactase, tá? Tudo bem, mas e o problema da caseína? Aí não tem como resolver. É essa crítica que eu faço ao leite e os derivados do leite. O principal problema deles, dos lácteos, é a caseína, não é a lactose, é a caseína. Por que eu falo que a única exceção é a manteiga? Porque a manteiga não tem
Porque a manteiga não tem tanta quantidade assim de lactose e de caseína, tem bem menos, não se compara a quantidade de lactose e de caseína que tem na manteiga com o restante dos produtos lácteos, tá? Sem contar que na manteiga não vem vermes, como vem no caso do queijo, por exemplo, tem milhões e milhões de vermes em um único pedacinho de queijo. Então, voltando aqui, eu fazia meu Bunny com manteiga mesmo. Só que a manteiga tem que ser sem sal, tá? E aí você pode fazer também com manteiga de garrafa. A manteiga de garrafa, assim como a manteiga ghee, é uma manteiga clarificada. O que significa isso? Significa que eles pegaram a manteiga ou um creme de leite e eles cozinharam e fizeram um processo de filtragem, onde eles tiram as partes sólidas desse leite aí, dessa mistura. Eles tiram a parte sólida e vai sair junto também a lactose e vai ser uma boa quantidade da caseína. Então, a manteiga de garrafa e a manteiga ghee são exatamente iguais no que tange aí a questão do processo. É uma manteiga que foi filtrado a lactose, boa parte da caseína e as toxinas. Então, a de garrafa e a ghee são iguais nessa questão. A diferença é que a ghee é feita com o leite da vaca Normandie, que fala, né? A raça Normandie. E aí essa raça de vaca, eu não sei porquê, não sei explicar o motivo, mas a caseína desse leite é outro tipo de caseína, está em outra categoria ali, outro grupo de caseína. E aí essa caseína dessa vaca Normandie é uma caseína que não vai nos fazer tão mal, tá? Não é que não vai fazer mal nenhum, mas não vai fazer tão mal. Então já a manteiga ghee, apesar de ter ainda caseína, não vai fazer tão mal, então você pode consumir caseína. A manteiga de garrafa, como você já tirou a lactose, já tirou as toxinas e já tirou uma boa parte da caseína, mesmo sendo uma caseína que faz mal, já foi tirada uma boa quantidade. Então a manteiga de garrafa é muito mais saudável do que a manteiga comum. E ainda falo, a manteiga comum é muitas mais vezes mais saudável que a margarina e muito mais saudável do que qualquer outro produto lácteo. Tanto que eu cheguei a fazer o Bunny Pro com manteiga comum, tá? Não é o ideal, né? Igual a questão do café. O ideal é café orgânico, mas para você não deixar de fazer o seu Bunny Pro, né? E de fazer um Bunny Pro com o café não orgânico, que vai ter micotoxina, com manteiga comum, que não é clarificada, que não é ghee. E você não fazer o Bunny Pro e acabar tomando como café da manhã leite com pão, muito melhor o Bunny Pro com esses remendos aí que a gente faz, tá? Com essas gambiarras aí que a gente faz. Então entenda a diferença aí das manteigas. Entre manteiga e manteiga de garrafa é melhor a de garrafa, entre a de garrafa e a ghee é melhor a ghee, mas faz o que está ao seu alcance, só não faz com margarina, tá? Como eu já falei, não é a mesma coisa, são coisas bem diferentes, tá? Então, se você pegar uma manteiga brasileira, tá, que foi feita aqui no Brasil, e você clarificar ela, o que você vai ter uma manteiga de garrafa, é muito melhor. Mas você ainda não vai ter uma ghee. As pessoas falam, eu já vi vídeo por aí falando, é assim que você faz a ghee. Você pega a manteiga, você clarifica ela, né, você cozinha ela, fica cozinhando um bom tempo lá, você tira espuma e tal. Eu sei como faz. Só que você vai obter uma ghee falsificada, você vai ter uma ghee brasileira. Então, por quê? Porque foi feito com vaca daqui, não é a vaca Normandie, a menos que tenha criação de Normandie aqui, mas até onde eu sei, não tem. Então, para você ter a verdadeira ghee, para você ter uma caseína menos maléfica para o corpo, porque não é só questão de raça de vaca, a questão é a caseína. Eu não estou preocupado com a raça da vaca, eu estou preocupado com a questão de caseína. Uma caseína que não vai me inflamar tanto é melhor que uma caseína que me inflama. A caseína tem alto potencial de inflamação. Eu só consumo manteiga porque tem bem menos caseína do que num copo de leite. Então não é a mesma coisa. Você pegar uma manteiga, um creme de leite, que seja aqui, uma vaca criada aqui no Brasil. Pior ainda se for vaca que se alimenta de grãos, tá? O ideal é a vaca que se alimenta de pasto, tá? Muito melhor, não tem comparação também. Carne de vaca que se alimenta em pasto, daí que vem a carne orgânica. É uma carne muito mais saudável do que a carne de uma vaca que se alimenta confinada, que se alimenta de grãos. Mas então, você pegar uma manteiga de uma vaca aqui do Brasil, né, o leite de uma vaca aqui do Brasil, e você clarificar ela, muito melhor, você já vai ter uma manteiga de garrafa. Mas essa manteiga de garrafa não é manteiga ghee ainda, porque para ser manteiga ghee tem que ser feita com o leite da vaca Normandie, que aí vai dar uma caseína mais pura entre aspas, né, uma caseína diferente.
Olha que interessante, a manteiga clarificada, no caso o ghee, é usada na medicina ayurvédica para combater doenças inflamatórias, principalmente inflamações gastrointestinais. Eu acho interessante falar para você que na manteiga, independente de ser a clarificada ou não, a ghee ou não, tá? A manteiga tem nela uma coisa chamada ácido butírico, que depois vai virar butirato. E isso daí, quando a gente come, vai para o nosso intestino, ele vai virar comidinha para as bactérias boas do nosso organismo, do nosso intestino, tá? Então é um prebiótico, vai virar uma comidinha para as bactérias boas do nosso intestino e isso vai ajudar a recompor a flora bacteriana do intestino, vai ajudar a recompor a permeabilidade intestinal, né, a permeabilidade do nosso intestino. Perceba que o nosso intestino tem as células que formam uma barreira para não deixar as toxinas entrarem para dentro do nosso organismo, da nossa circulação. Se essa barreira está meio frouxa, né, está toda destruída, que acontece por causa da nossa má alimentação, essas toxinas, metal pesado, toxina parasita, entra para dentro da nossa circulação e aí vai para qualquer parte do corpo. Então, manter uma boa permeabilidade intestinal é essencial para você ter saúde. Então, o ácido butírico, que é o butirato, vai auxiliar aí na reconstrução dessa permeabilidade intestinal, vai ajudar na questão da microbiota intestinal também. Esse butirato também estimula a apoptose, que é a morte natural programada das células. A célula, se ela começa a crescer de maneira errada, de maneira anormal, vai acabar virando um câncer. Então, existe a apoptose, que é a morte programada das células, uma morte natural. É bom que tenha apoptose, para que as células, chega uma hora que elas morrem, elas simplesmente morrem. No tempo foi programado que elas morressem. Se a célula vive eternamente, ela vai acabar virando um câncer. Então é importante ter a apoptose, a morte natural programada das células. E o ácido butírico, ele vai estimular a apoptose no nosso organismo, principalmente no intestino. Então previne bastante câncer do intestino. E como o Bullet Pro é muito rico em gordura de boa qualidade, ele dá bastante saciedade para você. Então você toma ali um copo, uma xícara de Bullet Pro pela manhã, você consegue ficar várias horas sem sentir fome e consequentemente você vai acabar emagrecendo. Não é que o Bullet Pro emagreça, é que ele te dá mais saciedade e aí você come menos, você tende a comer menos. Então pode emagrecer por causa disso, mas emagrecer não é uma coisa tão simples assim, apenas ficar algumas horas sem comer, tá? É muito mais complexo que isso. Mas ele tem esse efeito aí de saciedade. E aí o terceiro elemento, né, já falamos do café, já falamos da manteiga, o terceiro elemento é o óleo de coco. O óleo de coco para quem não tem dinheiro para comprar o óleo TCM ou MTC, né, que é o triglicerídeo de cadeia média. Então, qual que é a diferença? O óleo de coco, ele tem o MTC. O óleo de coco, ele tem o MTC, mas em menor quantidade. Então, o próprio David Asprey, ele fala que o ideal é você tomar o TCM e não o óleo de coco. Mas, né, se não tiver, vai de óleo de coco mesmo. Outra opção também é o Brain que tem, né, um óleo aí também muito bom para o cérebro. Então, você vai colocar café, vai colocar manteiga e vai colocar um óleo, que pode ser óleo de coco, o óleo Brain que tem ou o óleo TCM. O Bullet Pro é uma bebida, como eu já falei, né? É um café com gorduras de boas qualidades. Lembre-se que o seu corpo ele consegue pegar energia através da gordura, que é o lipídio, e através do carboidrato, que é o açúcar. Então, só que ele prefere a energia através da gordura, principalmente o seu cérebro. Ele prefere energia através de gordura, que é o que o Bullet Pro oferece, né? Café, cafeína com bastante gordura de boa qualidade. Os triglicerídeos de cadeia média, né? O TCM, que está ali no óleo de coco ou no próprio TCM em si, né? É um tipo de gordura e ele ajuda a formar a capinha de mielina que fica em volta ali dos seus neurônios. Então, se você tem uma capinha de mielina bem construída, bem preservada, né? Graças ao TCM, por exemplo, você consegue ter uma maior rapidez de pensamento. Na prática, é isso que acontece. Uma boa capinha de mielina vai fazer com que seus neurônios consigam se comunicar bem, consigam transmitir a mensagem de um neurônio para o outro rapidamente. Então, por isso que é uma maior clareza mental, uma maior capacidade de raciocínio, uma memória melhor, né, uma maior facilidade de aprendizado, foco, concentração, redução do cansaço também.
e do desgaste mental. E aumenta também a queima da gordura. E olha que interessante, o óleo de coco ele é um poderoso antivirótico, antibacteriano e antifúngico. Só que ele não gera resistência bacteriana e nem efeito colateral, como os antibióticos fariam. É termogênico e contribui para o aumento do metabolismo basal. É um potente anti-inflamatório, reduz o LDL, que é considerado o colesterol ruim, e eleva o HDL, que é considerado o colesterol bom. E já tem vários estudos mostrando os benefícios do óleo de coco para o tratamento e também para a prevenção de doenças como mal de Alzheimer, doenças cardiovasculares em geral, o câncer, a diabetes, a obesidade. O câncer, a diabetes, a obesidade e infecções. Agora uma dica, é quando você for preparar essa mistura, você emulsificar a gordura. Então você pode fazer isso batendo num liquidificador ou no mixer, né? É rapidinho, você deixa ali uns 30 segundos, 40 segundos, né? O suficiente ali para emulsificar bem. Apenas pegar uma colher e mexer não basta, não vai... pode parecer tudo isso frescura, né? Pô, precisa de prensa francesa para o café tem que ser orgânico, a manteiga tem que ser clarificada, de preferência ali, né? O óleo de coco tem que ser o branco que tem, e ainda por cima tem que emulsificar tudo. Parece muito frescura, mas tudo isso tem um motivo. É para poder a gente ter melhor qualidade dos produtos, para realmente ter esses resultados, senão não vai ter exatamente esses resultados. Então você precisa emulsificar a gordura, pode ser no liquidificador, pode ser no mixer, mas apenas mexer com a colher realmente não basta, tá? Então o que eu posso falar para você? Faz com o que você tem na mão. Se hoje que você tem um café que não é orgânico, faça. Assim que possível, né? Procura dar um jeitinho, pare de gastar com besteirinha, sabe? Uma Netflix, alguma coisa que não agrega tanto na sua vida, e pegue esse dinheiro para poder comprar melhores coisas ali, que vai fazer bem para sua saúde. Afinal de contas, a melhor coisa que você tem é a sua saúde. Todo mundo pede, todo ano novo ou aniversário, as pessoas desejam umas para as outras aí, né? Aniversário, Natal, Ano Novo, todo mundo fala, que Deus dê saúde, porque o resto a gente corre atrás. Então, mas você está correndo atrás do que, afinal de contas? Você não está correndo atrás da sua saúde. Você pede saúde para Deus, mas você merece saúde? Porque se você não faz por merecer, se você não se dedica para ter saúde, por que Deus te daria saúde? Então, para pensar nisso, tá bom, criatura? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui nesse canal. É de graça, é só clicar ali no botãozinho vermelho escrito se inscreva ou inscreva-se. E você clica no sininho para você ser notificada toda vez que a gente colocar um novo vídeo aqui nesse canal, tá bom?